por que é errado o termo judeu-cristão? Por quê? Igual falar negro-branco. Ou desse tipo, porque não tem nada mais oposto ao judaísmo do que o cristianismo. É literalmente na contramão. Toda a teologia cristã, na base, não que ela copiou do judaísmo, o que ela inventou ou realmente adotou do mundo grego-romano, é totalmente oposto ao pensamento judaico, com certeza a lei judaica, o comportamento judaico, aí vai. Então, esse termo judeu-cristão sabe, gastura quando eu escuto alguém falando mas nós vivemos nos valores judeus cristãos. Tipo, você está aquela pessoa que fala, depois que eu converti, minha vida deu volta de 360. A pessoa não pensa, ou não conhece. E uma coisa importante a saber que a maioria das pessoas, vou assim, 98% das pessoas no Brasil, no mundo cristão no Brasil, não conhecem nem um pouco o judaísmo. Eles acham que eles conhecem porque eles estudam o judaísmo, que os cristãos, o mundo cristão fala dos judeus e do judaísmo, que não tem nada a ver com o que é judaísmo de verdade. Então, na cabeça deles, parece, combina, mas quando você começa a estudar, começa a pesquisar, começa a ver, você vê que não tem nada a ver. Nada a ver. Eu queria fazer um comentário sobre isso daí, que eu acho interessante, que para por exemplo, as pessoas dizem que existiam várias seitas judaicas no primeiro século. Então, você tinha os zelotes, você tinha os fariseus, saduceus e os essênios. Então, eu ouço muito o pessoal dizer assim que, olha, o cristianismo é mais uma seita, porque existiam 4 seitas e elas tinham diferença entre elas. E eu sempre falo isso, que existiam diferenças, porém, existe uma diferença enorme entre o cristianismo e essas seitas. Por quê? Porque o cristianismo ele é totalmente antagônico. Veja que todas essas seitas aí, por mais que eles tenham alguma divergência, eles faziam circuncisão, eles faziam sacrifício de animais, eles eram a favor do templo, eles tinham um Deus só, um Deus só, e eles respeitavam as leis de Moisés. O cristianismo é totalmente contrário disso. Tem 3 deuses, são contra a circuncisão, eram contra o templo e eram contra as leis de Moisés. Então, eu pergunto, Dor, é possível o cristianismo ter vindo do judaísmo, ser mais uma seita dessa, ou isso aí é toda a história de carochinha? Uau! Sabe, eu sempre que você levantou isso, porque tem um tal movimento messiânico nazarenos que eles vêm com esse papo, essa conversa, mas se você ver isso, na verdade, são a mesma coisa mudando de roupagem, porque é uma coisa recente, uma moda recente que apareceu por aí. E eu chamo eles a porta de saída do cristianismo, porque só ficam lá os líderes que bancam, ganham dinheiro com isso. A maioria ficam, sabe, porta giratória, do jeito que esses exemplos saem. Agora, eu vou te falar, tinha várias e várias setas, essa linha, na verdade são linhas judaicas, não pode falar setas, porque não tinha uma adoração de um líder, uma coisa. A discussão deles era na questão da prática, não sobre as escrituras ou a lei, mas na verdade a prática da lei. E o que acontece? Todos que desviaram, do caminho do meio, do caminho equilibrado, sumiram. A única linha que nós somos hoje, o judaísmo farisaico rabínico, o que sempre você vê no Talmud, na história dos sábios, os fariseus, nós somos hoje os fariseus. E os judeus hoje seguem a linha farisaica.
que para nós é um elogio. Eu acho engraçado o que diz, é fariseu. Obrigado, para mim é um elogio. Né? Imagina ser chamado igual Rabi Akiva, ser chamado igual Rabban Gamliel, os sábios do Talmud, tá? Você sabe que elogio isso? Mas, vamos lá, todos sumiram. Agora, uma coisa interessante, que a gente sabe que tinha um fulano chamado Paulo, porque, entre parênteses, possível era Flávios, né? Entre parênteses, fechando parênteses, que inventou, na verdade, criou uma religião baseada numa crença grego-romana, que não tinha nada, através da demonização do judaísmo. É forte. Eu trabalho com vendas. Uma coisa que eu aprendi, se você tem um bom produto, fala bem do seu produto. Não fala mal do outro. Então, o que o Novo Testamento faz, especialmente em Romanos, ou Apocalipse, as cartas de Paulo, ou Hebreus, com certeza também, ele demoniza os judeus. Ele faz tudo que um cristão, okay, tem um ódio, tem uma doutrinação de ódio contra os judeus, é uma coisa que vem implantando por milênios, séculos e milênios. Então, e mesmo você vê, mesmo tem linhas de pensamento diferentes no judaísmo, você não vai ver nenhuma linha saindo com uma certa demonização da outra linha. Entendeu? Nós temos várias discussões ferrosas, mas jamais, okay, você vai ver que alguma linha vai sair com uma forma tão demonizando outra linha, igual Paulo faz contra os judeus. Então, isso tudo é questão de novo, estudam. Eu acho estranho, e o rabino judeu conhece o livro dos cristãos melhor do que eles próprios conhecem. Então, aconteceu várias vezes, eu apontando um texto, um parágrafo do Novo Testamento, eu parecia que estava debatendo comigo, mesmo pastor, missionário, eu não sabia de onde é. Eu achei meio, sabe, perdendo tempo e continuar a conversa. Eu achei muito interessante que ele falou, né, sobre como Paulo leva as escrituras, né? É o que a gente fala muito na Multiversal Flaviana, que o Novo Testamento, ele em si, né, é muito anti-judeu, muito anti-judaizante, né? E não é uma questão de ir contra o judeu dentro da sua perspectiva de mundo, da sua perspectiva de humanidade daquela época. Não, ele fala mal por falar mal, né? Não tem um porquê ali. Simplesmente joga para um mistério, né? De forma teológica, dizendo, mas não diz o porquê, não diz qual é a fonte dessa forma de querer prejudicar, parece, né, o judeu, né? O Novo Testamento, ele está forrado disso. E a gente vê isso se estendendo também para os pais da igreja, né? Então, quando o Dor Leon fala, é muito estranho um judeu dizer judeu cristão, eu concordo muito com ele, concordo mesmo, porque eu não sei em qual cristianismo ele está se baseando para se tornar um judeu cristão. Sinceramente, não faz sentido algum para mim. Cris, só para acrescentar uma coisa, questão histórica, sabe que o povo judeu não era um povo muito... quando os romanos, o que acontece? A Grécia estava no domínio. E quando a rebelião dos Macabeus, eles foram para Roma, que na época não era tão potente como era, e pediram uma aliança contra os gregos, e que ajudou na guerra dos Macabeus. O que no final fez que a Grécia caiu, aquela império caiu, dividida em várias metropolitanos, e a Roma começou a tomar poder e conta.
Mas entre isso é que eles impõem o Império Romano sobre os judeus, essa é uma que nunca foi aceito pelos judeus na forma agradável. E os judeus sempre foram com uma osso de peixe na garganta, okay? do romano. Tanto em Roma, tanto em Israel, ou na Judeia, ou em outros lugares onde o judeu estava espalhado, na Alexandria também. E uma das formas que era para dominar ou destruir essa filosofia judaica, que começou também, em certas formas, pegar um peso muito grande na aristocracia da Roma. No Senado, nos filósofos da Roma, começou a ter apego muito forte com o judaísmo. Então, para que, não é impossível você matar todos os judeus, já vimos que historicamente o fato não conseguirem fazer isso, mas o que eles tentaram fazer, então vamos destruir a base da fé deles. Eles falam de Mashiach, então vamos criar o anti-Mashiach, o antitipo. E que você vai ver, o Jesus é totalmente o anticristo judaico. Ele é a antítese completa de tudo que o Mashiach no judaísmo é. Ok? E, na verdade, aí você vai ver, ele é um espelho do que é o semideus da grego-romana, e agora é fantasiado da roupagem judaica, mas tudo é fantasia. Então, uma das questões, os argumentos que mostram para nós que foi criado por Roma, okay? Toda essa construção, literatura, para demonizar a ideia, o conceito, a filosofia judaica. Como você demoniza o povo, você demoniza a ideia. Infelizmente, ao longo da história, que acontece, e com bons cristãos, eles pegaram isso ao pé da letra. Quando fala que tem que queimar judeus na sinagoga, isso que eles fizeram. Okay? Não somente no Holocausto, mas ao longo da Idade Média e bem antes também, judeus foram massacrados na Europa justamente por cristãos. Okay? Se você ter ideia, a noite de Natal era a noite que os judeus não saíram de casa. Okay? Porque era a noite, porque não que a pessoa senta tem uma ceia, distribui presentes. Esquece, a pessoa sai da missa, ok? Todos, sabe, fervorosos para sair para pegar aqueles que mataram Jesus. E tinha várias histórias de pogroms na noite do Natal. Mas essa é a questão. Estuda a história, a geopolítica da época, okay? As relações entre os países. O que, na verdade, no final levou o Constantino a declarar o cristianismo como a religião oficial, forçando através da espada, também porque era a única forma de ele conseguir, talvez, a gente viu que não deu muito certo, mas unir o império que já estava numa decadência. Okay? Durou mais ou menos 200 anos que a império literalmente sumiu ou assim, abertamente, okay? Na face da história. O que temos hoje, você vê o Vaticano, o cristianismo, que todos é a continuação do Império Romano. E mais uma coisa, só para acrescentar, os escritores do Novo Testamento, tanto como Constantino, os pais da igreja mais na frente, e Calvin e outros, que eram altamente antissemitas, eles não levaram em consideração que o povo judeu continuará a existir. Porque pela estatística, pela matemática, não tem probabilidade nenhuma o povo judeu continuar a existir. Só que acontece, estamos aqui. Isso que irrita eles tanto. Um judeu igual eu, falando como eu falo,
E num país, supostamente, o maior país cristão do mundo. Universal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.